Olá, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos ao canal Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar, já que pelo restante deste ano os canais estão publicando os mesmos vídeos, né? Então, um vídeo que o outro está publicando é o mesmo do outro. Então, seja Marcelo Marins Consciência Cósmica e Chamados a Despertar possuem o mesmo material, o mesmo vídeo até o final do ano. A partir do começo do ano que vem, ambos os canais terão materiais distintos, diferentes uns dos outros, né? Um do outro. Pessoal, vocês me desculpem, é o cansaço. Eu chego em casa do trabalho praticamente faltando 5 minutos para meia-noite. Chego quebrado, cansado mesmo, a cabeça às vezes a mil. E então eu aproveito para gravar na madrugada, já que durante o dia eu tenho outros afazeres também. Então, às vezes eu posso estar meio desconexo em alguma coisa, mas eu peço aos meus mentores que me ajudem, me dê energias para gravar para vocês, tá bom? Eu quero agradecer a atenção de vocês, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil, seja no mundo, em qualquer lugar que você consiga me ver e me entender e que você está doando a sua atenção. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado aos amigos que ajudam a gente, a minha família, nós, que mandam contribuições e ajudas. Muito obrigado do fundo do coração, em meu nome, de Fabiana e de nossa família. Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre experiências, sobre relatos. Desde já, eu quero deixar claro para vocês que eu não envio solicitações de amizades para ninguém. Então, se por acaso você receber alguma solicitação de amizade, não sou eu, é perfil falso. Então, recuse. O Marcelo Marins não envia solicitação de amizades para ninguém. Não respondo messengers. Algumas pessoas ficam chateadas, ficam nervosas, me bloqueiam, né? Porque eu não respondo mesmo, não adianta mandar, eu não respondo Messenger. Não envio e-mail para ninguém. Nunca tive o hábito de enviar e-mails. Antigamente no comecinho dos Chamados a Despertar, eu tirava de 2 a 3 horas por dia para responder Messenger lá atrás. Mas isso daí ficou lá atrás. Então eu nunca fui de mandar e-mails. Eu dava uma atenção no Messenger tentando ajudar, coisa que não acontece há muito tempo. Então eu não respondo Messenger, não envie, porque você não vai receber a resposta e ficará chateado, tá bom? Para manter a ordem do trabalho, eu não respondo Messenger algum. Tem um e-mail do relato, todos os vídeos nas descrições tem o e-mail dos relatos. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail do relato. Eu vou receber o seu relato, eu irei ler o seu relato, mas eu não irei responder você por e-mail. Eu não respondo ninguém por e-mail de forma alguma. Se responder você alguma coisa relacionada a um e-mail seu, será através de um vídeo, sem citar seu nome, sem identificar você, guardando totalmente a sua identidade. Então eu não envio e-mail, nunca fui de enviar e-mail, salvo raramente eu fiz. Então eu não envio e-mail para ninguém. Então, se você receber algum e-mail creditado a mim ou Fabiana, desconsidere, é falso. Então somos nós aqui e vocês aí, e a comunicação entre nós é aqui na tela, seja do seu celular, na tela do seu computador, na tela da sua Smart TV, que nós vamos aí estar nos encontrando para um gostoso bate-papo, né? Conversarmos, trocarmos algumas experiências. E desde já eu falo para você que as coisas que são ditas no Marcelo Marins Consciência Cósmica, nos Chamados a Despertar, que você não tome como tua verdade absoluta. É a minha verdade absoluta, baseado no conhecimento que eu adquiri e adquiro dentro das minhas experiências que eu tenho desde criança.
Então essa é a minha verdade absoluta, porque eu vivencio essas experiências e esses contatos. Então você tem as suas experiências, você tem aí os seus aprendizados, e se dentro daquilo que eu aprendi, eu pude aprender na minha vida, estiver algo que possa ajudá-lo ou ajudá-la a montar cada vez mais o seu quebra-cabeça, a construir a sua verdade, eu fico muito grato, fico lisonjeado em poder ajudar você, tá bom? Muita maturidade, muita lucidez neste caminhar na qual nós habitamos nessa dimensão manipulada, tá certo? Então eu quero desde já agradecer a sua atenção, muito obrigado do fundo do coração, e vamos aqui a um relato, porque na realidade eu não respondo mestre, eu não respondo e-mail, porém algumas pessoas conseguem entrar em contato com a Fabiana, embora a Fabiana também não tenha tempo para ficar respondendo Messenger. A Fabiana é muito atarefada também, muitas coisas durante o dia para fazer. Então ela não tem tempo para ficar ali no Messenger respondendo às pessoas, mas ela sempre que o pode o faz, e muitas pessoas, por eu não responder Messenger, eu não ter essa interação, algumas pessoas procuram ajuda, alguma palavra, algum esclarecimento pela Fabiana. Então, algumas pessoas conseguem falar comigo por ela, mas eu, particularmente, eu não respondo ninguém mesmo. E se alguém receber, é tudo falso. É, como eu posso dizer, tudo falso, coisas falsas, material falso. Tá certo? Então vamos lá. Prestem muita atenção nesse relato, porque a coisa é boa, o assunto é bom, tá? E muitos de vocês vão se identificar. Fabiana está aqui do meu lado, aqui na luta, né? Tudo, fala um joia para os nossos amigos. Oi, pessoal, beijo. Deixa eu dar aí. Me presta aí. Não me presta aí. Ela está em produção, né, do seu bichinho. Esse aqui, ela está colocando os cabelos na juba, a jubinha do leão, né? O leão que vai embora amanhã. Amanhã. Ele vai para onde? Estado de São Paulo. Eu acho que é São Paulo. É São Paulo. Então esse aqui é o leãozinho que ela está produzindo, né? Já tem um dono, vai embora amanhã. Ela está terminando de confeccionar a juba, né? A juba do seu leãozinho. E além da juba, né? A Fabiana, ela tem, além de fazer a juba, além dos amigurumis, ela também tem muitas outras coisas para fazer durante o dia, aonde ela não consegue responder às outras pessoas, né? Muito atarefada. E eu trabalho à noite, de tarde para noite, então a coisa aqui, quem rege a casa, dita as normas, é a Fabiana, né? Mas está aqui, as pessoas que têm interesse, procura ela no Facebook dela lá, entre em contato com ela, tá? Vai continuar de terminar o nosso amiguinho aqui. Sim. Tá bom? Mas, pessoal, prestem atenção. Prestem muita atenção. Desliga agora aquele motorzinho dentro de você da crítica, da análise, por enquanto. Ouça, depois do vídeo, aí você liga tudo de volta e tire as suas conclusões, pare, pense, reflita e analise. E aí tira as suas conclusões e vê o que dá para absorver para vocês, tá bom? Então vamos lá. Fabiana, desculpe perguntar e incomodar. Que isso? Né? É um prazer falar com todos vocês, não é, Fabiana? Nossa, muito. Nós aprendemos muito com vocês. Então, desculpa perguntar e incomodar. Mas o Marcelo já fez algum vídeo sobre... Eu nem sei como chamar. Parece que você está aqui e lá. Minha mãe está entrando em pânico. Porque eu falo e posso fazer coisas ainda dormindo. Já respondi a ela dormindo que precisava de 15 minutos para voltar.
pois precisava terminar uma conversa. Então comecei a discutir com alguém. Um dia fui dormir com ela e eu estava discutindo em uma língua desconhecida. E quando ela tentou me acordar, ela disse que eu respondi a ela: calma, que eu não estou falando com você. Então pedi a ela que quando fosse assim, ela perguntasse o que eu estava fazendo. Falando com quem? Que me interrogasse. Na última semana fui dormir no quarto dela, entre aspas, o frio, né? Estava frio. E acordei ela, dizendo que não tinha medo deles, que eles não eram meus donos e não mandavam em mim. Então eu esperava, como se alguém falando comigo, balançando a cabeça dizendo sim, como se estivesse compreendendo. Então sentei na cama e voltei a falar as mesmas frases. Depois fiquei muda e fiquei com os olhos fechados, olhando para minha mão direita. Ela, minha mãe, então, me perguntou o que estava acontecendo. E aí eu comecei a explicar para ela, gesticulando. Mas não falei em português. Não estou dizendo que estava falando em etenês, né? Língua de etenês. Mas é incompreensível. Me pergunto se com ela presente isso acontece. Quando estou dormindo sozinha, o que acontece? Já pensei em conseguir uma câmera para colocar no meu quarto. Mas honestamente, eu estou com receio de realmente ver algo. O pior é que não me lembro de nada. Nunca fui atacada, nem quando quis ver locais não muito legais. Fui em um local onde as pessoas estavam praticando orgias e ao mesmo tempo se cortavam para beber sangue. Tenho muita curiosidade, queria ver isso, queria ver mesmo. Mas ninguém encostou em mim. Apenas conheci um ser totalmente vermelho que veio até mim dizendo que aquele local era dele. Me passou até o nome dele, que eu não vou citar aqui, né, pessoal? Mas não o julguei, pois ninguém ali estava sofrendo ou obrigado a estar ali. Também não absorvo nenhuma vibração, nem me sinto sugada. Não sinto minha vibração mudar, mas não julgo. E tento me manter muitas vezes neutra em locais densos. Eu vou mesmo porque sou curiosa. Mas, por outro lado, já conheci seres lindos e locais maravilhosos. E minha linhagem que sempre está presente. Sou a moça que mandei o relato draconiano. Hoje estou muito conectada a eles. Meu companheiro diz que esta vida é perfeita para eu parar a roda, pois estou desconectada a tudo aqui. Acho que, pelo fato de não ter família, filhos, meus amigos são bem poucos e não me importo quando se afastam. Na real, eu estou desapegado de tudo. Eu atualmente estou começando a notar que estou cada vez mais desconectada do planeta. A minha dúvida é por que eu não me lembro desses sonhos aonde sou mais agressiva ou estou indignada. Quem não manda em mim? Quem não são os meus donos? Não tenho medo do quê? Porque consigo ao mesmo tempo estar lá e cá. Isso é o que pode estar impedindo que me lembre? Peço desculpas. Nem sei se deveria estar escrevendo isso. Mas é que as coisas estão ficando aceleradas demais. Ao ponto de muitas vezes pensar em parar. É muita informação para processar. Mas aí vem o lado de estar cortando minha evolução. Abraços, linda, e desculpe por buscá-la. Jamais peça desculpas. Ninguém,
por entrar em contato com a gente, tá bom? Eu vou fazer uma análise do da sua mensagem que você enviou para Fabiana pelo Messenger do Facebook dela. E eu vou colocar o meu conhecimento das coisas que eu vivencio nisso, tá bom? Marcelo, você já fez algum vídeo sobre... Eu nem sei como se chama. Parece que você está aqui e lá. Não, não fiz ainda. Esse vai ser o primeiro. Minha mãe está entrando em pânico. Porque eu falo e posso fazer coisas ainda dormindo. Ou seja, coisas que não são normais. Coisas anormais, paranormais. Né? Que não faz parte da programação desta dimensão, não é verdade? Então tudo que não faz parte, digamos, da rotina da dimensão, assusta. Já respondi a ela dormindo que precisava de 15 minutos para voltar, pois precisava terminar uma conversa. Você sabe quem estava conversando com sua mãe? Vocês sabem quando eu digo para vocês que nós somos personagens? Todos nós. Marcelo Marins é um personagem que quando ele morrer, acabou Marcelo Marins. Acabou. Quem vai assumir é o meu eu maior, o Gabriel. Gabriel vai assumir. E quando eu voltar para o meu eu superior, Akar, o draconiano, Gabriel desaparece. Entenderam? Nós temos uma verdadeira vida do outro lado, porque na realidade, quem é você? Quem é você? Não. Você não é esse personagem aqui desta vida. Isso é um personagem apenas, não é o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu. Você está aqui apenas contracenando uma peça de teatro numa realidade de fantasias. Você não é verdadeiro. Você é apenas um personagem que vai acabar quando você morrer e se libertar desta vida dos apegos. Você foi tantos outros personagens em outras vidas, mas você não se lembra mais, porque foram apagados os seus personagens. Você não se lembra do que você fez, do que você é, e você não se lembra de onde você veio antes de nascer. Você não se lembra. Você mal se lembra das coisas que acontecem na sua vida. Você não se lembra quando você dorme o que você faz. Alguns têm sonhos lúcidos, reais, de uma vivência em outros lugares totalmente diferentes desta realidade, deste mundo tão bizarro e tão feio. Outros apenas sonham. Sonham sonhos aleatórios, sem sentidos, sonhos de fantasias. E outros apenas dormem e não veem nada, como se estivessem em um quarto escuro. Mas a verdadeira realidade não é essa. Esta não é a realidade. Você aqui é um personagem, todos vocês, nós somos personagens. E vocês ficam presos nesses personagens e é uma condenação para vocês. Minha mãe está entrando em pânico porque eu falo e posso fazer coisas ainda dormindo. Já respondi a ela dormindo que precisava de 15 minutos para voltar. Voltar da onde? Voltar da realidade e entrar no mundo da fantasia, que é esta realidade tridimensional. Precisava de 15 minutos para voltar, pois precisava terminar uma conversa com quem? Com seres ou pessoas do mundo real. Você estava no mundo real, onde muitos chamam de astral, onde muitos chamam de espiritual. E você pediu a ela 15 minutos para voltar para o teu corpo aqui, para essa consciência e ser o seu personagem que você quer, assim como Marcelo Marins é um personagem.
Já respondi a ela, dormindo, que precisava de 15 minutos para voltar, pois precisava terminar uma conversa. Então comecei a discutir com alguém. Um dia fui dormir com ela e eu estava discutindo em uma língua desconhecida. E quando ela tentou me acordar, ela disse que eu respondi a ela: calma, que eu não estou falando com você. Língua desconhecida. Tu podes hablar em espanhol. You can speak English. Você pode falar português. Você pode falar muitos idiomas aqui. Então, você acha que esses idiomas aqui, né? Eu falo português. I speak English. Eu hablo espanhol. Sabe essas línguas? Francês, alemão, italiano, dinamarquês, sueco, japonês, chinês, russo, português, espanhol. Vocês acham que essas línguas são as línguas que vocês conversam no plano astral? Aqui, neste mundo, com estes corpos tão limitados, com estes corpos tão limitadíssimos, essas línguas seriam línguas de jardim de infância, tamanha simplicidade de todas elas que está aqui no planeta Terra. Pois as línguas, os idiomas, podemos chamar assim, dos eu maiores, são muito complexos. São idiomas, são línguas, se assim podemos definir, ou meios de comunicação, muito mais avançado, muito mais complexo do que todas as línguas deste planeta, que são comparadas às línguas cósmicas, piadas. Esses idiomas são piadas. Tamanha simplicidade de todos os idiomas. Então, né? Um dia fui dormir com ela, você foi dormir com sua mãe, e ela estava e eu estava discutindo em uma língua desconhecida. Seu eu maior estava conversando na língua que é habitual do plano astral, do plano espiritual. Na língua normal deles. E quando ela tentou me acordar, ela disse que eu respondi a ela. Seu eu maior falou em português: calma que eu não estou falando com você. Ele se comunicou com ela no idioma pela qual ela poderia entender, que era o que? O português, o idioma dessa realidade dimensional, pois ele se dirigiu a um personagem tridimensional desta realidade e falou: calma, não estou falando com você, e blá blá blá, e falando o linguajar. Calma que eu vou chegar lá. Então pedi a ela que quando fosse assim, ela perguntasse o que eu estava fazendo. Falando com quem? Que me interrogasse. Na última semana, fui dormir no quarto dela por causa do frio, entre parênteses, frio. E acordei ela dizendo que não tinha medo deles. Que eles não eram meus donos e não mandavam em mim. Quem você não tinha medo? Daqueles que controlam o seu eu maior, não tem medo dos dominadores, os que controlam o plano espiritual, né, os que se fazem de santos, se fazem de deuses, salvadores, mestres, avatares, que ficam enganando e tapeando os personagens aqui que chegam lá presos a essa realidade, pois desencarnam e vão em prisão mental, como os personagens daqui, ou sobrecarregados de religiosidade para o outro lado, apego à materialidade daqui, chegam lá, são tapeados. Então parece que você está, de uma certa forma, afrontando seres ou personagens do outro lado, que não tinha medo deles, que eles não eram meus donos e não mandavam em mim. Vocês estavam conversando por eles, né, definirem, que por você definir que eles não eram seus donos, então eram seres de hierarquia lá, seres de importância, seres de força, seres importantes, pessoas importantes, digamos assim. Por você definir que, pelo seu eu maior, definir que eles não eram os donos dele, né? Então, porque você fala, então pedi a ela que quando fosse assim, ela perguntasse o que eu estava fazendo. Falando com quem? Que me interrogasse. Na última semana, fui dormir no quarto dela, né, frio, e acordei ela, dizendo que não tinha medo deles,
que eles não eram meus donos, não mandavam em mim. Então você, alguém ou algum grupo, eles em plural, estava de uma certa forma te assediando ou te importunando ou te pressionando, e por você falar que eles não eram seus donos, é sinal que eles queriam exercer autoridade e mandar em você. E você disse que não, né? Que não mandavam em você. Então eu esperava como se alguém. Então eu esperava como se alguém estivesse falando comigo, né? Você estava quieta, balançando a cabeça, dizendo sim, como se estivesse compreendendo. Então você estava conversando, lá o seu eu maior estava conversando com pessoas do mundo dele, da realidade. Só que calma que eu vou explicar o porquê essa sensibilidade, isso está aparecendo em você aqui. Então você, né? Então você fala. Então eu esperava como se alguém falando comigo. Você está ali, alguém falando, né? Você balançando a cabeça dizendo que sim, como se estivesse compreendendo. Então você estava em pé. Não você, seu eu maior. Então sentei na cama e voltei a falar as mesmas frases. Quais frases? Que não tinha medo deles. Eu não tenho medo de vocês. Vocês não são meus donos. Vocês não mandam em mim. Então eu esperava como se alguém estivesse falando comigo, balançando a cabeça, dizendo sim, como se estivesse compreendendo. Então sentei na cama e voltei a falar as mesmas frases. Esse ser não era o seu personagem, era o seu eu maior. Depois fiquei muda e fiquei com os olhos fechados, olhando para a minha mão direita. Ela, minha mãe, então me perguntou o que estava acontecendo. O que está acontecendo? E aí eu comecei a explicar para ela, gesticulando. Mas não falei em português. Não estou dizendo que estava falando em etenês, a língua dos ETs, mas é incompreensível. Você estava falando na língua dos seus maiores, o verdadeiro idioma astral. Me pergunto se com ela presente isso acontece. Quando estou dormindo sozinho, o que acontece? Já pensei em conseguir uma câmera para colocar no meu quarto, mas honestamente estou com receio de realmente ver algo. O pior é que não me lembro de nada. Nunca fui atacada nem quando quis ver locais não muito legais. Fui um local onde as pessoas estavam praticando orgias e ao mesmo tempo se cortavam para beber sangue. Local bem denso, bem denso. Tenho muita curiosidade e queria ver mesmo. Mas ninguém encostou em mim. Apenas conheci um ser totalmente vermelho que veio até mim dizendo que aquele local era dele. Me passou até o nome dele, que eu não vou pronunciar, tem um nome aqui, pessoal, mas eu não vou pronunciar. Mas não o julguei, pois ninguém ali estava sofrendo ou obrigado a estar ali. Também, então, olha só, né? Você é uma pessoa que, por curiosidade, foi a um local onde estava tendo orgia sexual, pessoas se cortando, bebendo sangue, uma coisa densa. Mas que houve um respeito entre eles. Ninguém estava sendo obrigado ou forçado, estavam ali porque queriam, estavam ali porque desejavam e queriam participar daquela atividade. E tinha um ser que você ouviu, vermelho, e com certeza esse ser vermelho é um draconiano. Porque os draconianos que têm a afeição, os densos, afeição por orgias. Draconianos e reptilianos também. Tem muita afeição, apreço por orgias sexuais e no caso aí, bebendo sangue. Os densos que estão muito presos na materialidade e no ego aqui nesta realidade. Então você viu aí, participou de algo que eu julgo não ser legal e que particularmente eu jamais colocaria meus pés. Mas você o fez por
né? Você mesmo afirma, eu vou mesmo porque sou curiosa. Mas por outro lado, já conheci lindos seres e locais maravilhosos. Temos que fazer um filtro aí nesses lindos seres e locais maravilhosos, porque uma pessoa muito curiosa pode ser refém desses seres. E já que você é destemida, já que você, digamos, é brava, né, assim, pra frente, você encarou lugares que particularmente eu, Marcelo Marins, não teria coragem de colocar os meus pés, devido à energia densa, e eu, pela minha mediunidade muito elevada, não, essa energia com certeza me causaria danos. Então você é aquela que vai e você afronta a situação, a curiosidade é muito grande, e pode estar a mercê também quando conheci seres lindos e locais maravilhosos. Podem ter sido seres que estavam mudados, transfigurados em seres lindos e lugares que poderiam estar o quê? Estar maquiados, né? Existem lugares lindos e maravilhosos aí em relatos do plano espiritual, quando pessoas vão para aí suas experiências astrais e elas estão tão apegadas à religiosidade, presas, chegam lá, veem seres lindos, maravilhosos e lugares que podemos dizer lindos, paradisíacos. Então tem que se ter um cuidado quando você conhecer seres e locais maravilhosos, porque na realidade o lugar denso que você foi, o ser se apresentou a você, o ser proprietário, dono daquele lugar, né? Aquele ser todo vermelho que você ouviu, ele se mostrou como ele era. Olha, eu sou assim, pronto. Você veio aqui sabendo que aqui é desta forma, então olha como eu sou. Mas muitos seres mascarados se apresentam como anjos, seres de luzes, mestres, e modelam lugares, porque é tudo uma dimensão de fantasia, modelam lugares maravilhosos para enganar as pessoas. Tem que ter muito filtro, tem que, em primeiro lugar, não ter esse anseio para conhecer esses lugares. E, em segundo lugar, tem que ter muita desconfiança. A desconfiança é primordial. E minha linhagem que sempre está presente. Sou a moça que mandei o relato draconiano. Se eu não me engano, no vídeo de relatos, eu acho que, se eu não me engano, são muitos vídeos, são vídeos demais. Tem um vídeo de origem draconiana. Creio que possa ser você. Hoje estou muito conectada a eles, aos draconianos. Meu companheiro diz que esta vida é perfeita para eu parar a roda de reencarnatória, a roda de Sansara, pois estou desconectada a tudo aqui. Eu, pelo fato de não ter família, filhos, a pessoa que não tem filhos, ao contrário do que a religião ensina para as pessoas constituírem família, que a família é algo de Deus, família é a maior propriedade, a família é o maior bem que Deus dá ao homem, né? A maior bênção, realmente. Deus quer você preso aqui, criando vínculos afetivos, emocionais e de apegos ao máximo de pessoas que ele conseguir fazer você ter, e quando você morrer, que você vá totalmente apegado a pessoas aqui, aprisionado, e lá vão te jogar o discurso convincente para te fazer reencarnar novamente. Você vai reencarnar porque você vai querer reencontrar pessoas aqui. Então, se a família nos moldes religiosos é uma bênção, mas para o molde de libertação é a condenação. É a condenação. Então, realmente, né, você fala que, pois estou desconectado a tudo, acho que pelo fato de não ter família, filhos, meus amigos são bem poucos e não me importo quando se afastam. Olha só. O fato de você não ser apegado à família, né, creio eu, tendo essa visão, filhos, as pessoas que não têm filhos, né, tem mulher que fica desesperada porque não consegue ter filho, não consegue engravidar, quer fazer tratamento. Isso aqui é uma realidade, isso aqui é uma fantasia. Vendem uma imagem, vendem uma fantasia para as pessoas, aprisionam tanto as pessoas, as mulheres sofrem, tadinhas, porque querem ter filhos, porque, né, mostram na novela, mostram nos filmes.
aquele modelo familiar, né? As religiões, a família, né? A família é a dádiva de Deus, os filhos, ter filho é maravilhoso. Então, a dimensão, ela que meio que dá uma lavagem cerebral na pessoa, ela formula a sua mente como que é o padrão correto, tem que ser. Então, muitas mulheres, às vezes, fazem contratos astrais lá, contratos com seres benevolentes que vão te ajudar. Então, uma das coisas dessa é não permitir a você ter filhos e criar vínculos e apegos com personagens daqui. Porque é uma vantagem muito grande quando você não tem filhos. Porque existe o filho, os pais e os filhos criam uma ligação afetiva, emocional tão poderosa que isso daí afeta do outro lado e muitas pessoas vão apegadas, ficam aqui apegados. É uma grande condenação. Então muitas mulheres não conseguem engravidar, não porque são amaldiçoadas, tem o útero podre, né? Tem pessoas tão más que utilizam de frases tão assim, tão cruéis contra as mulheres, né? Então a mulher que não consegue ter filho é porque ela está tendo uma oportunidade de sair desta dimensão. Isso aqui é fantasia, pessoal. Isso aqui não é realidade, não. Isso aqui é a fantasia. Então, eu vejo para o lado que é o que é uma vantagem a mais que elas possuem das que, né, engravidam e têm filhos. Porque quanto mais filho você fizer, mais você vai ficar aprisionado aqui. Entenderam? É tudo uma questão de pensamento, apego afetivo, emocional por pessoas que você não vai ter como família, não vai carregar essa união para o outro lado. Não existe famílias do outro lado. As religiões que sustentam essa mentira aprisionam a mente, acorrentam a mente de muitas pessoas nisso. E as pessoas ficam tão aprisionadas que elas não conseguem pensar diferente. Então, no seu caso, né, você diz, eu atualmente estou começando a notar que estou cada vez mais desconectado do planeta. Você fala, acho que pelo fato de não ter família, filhos, né, meus amigos são bem poucos e não me importo quando se afastam. Sabia que as pessoas muito despertas, as verdadeiras, as pessoas que estão despertando nessa dimensão, elas sentem cada vez mais que elas não precisam ter essa coisa de amizade, amigos, né? O ser humano ele é muito carente, ele tem que estar em grupos, né? Você é condicionado a isso. A jornada é solitária, eu sempre afirmo e afirmarei isso. Mas a dimensão ensina que você já nasce numa codificação, numa estrutura, numa organização, numa configuração de família. Então você nasce ali num grupo. E depois você vai escolhendo quais os grupos que você vai escolher para ser seu grupo daqui. Amigos, né? Você vai se casar, ter filhos. E você vai montando assim, conforme vai passando o tempo, os seus laços, né? Laços de união, digamos, união com os personagens daqui, com pessoas daqui. E as pessoas muito despertas, que estão cada vez mais abrindo suas mentes, elas não vão tendo mais essa necessidade, esse apego, e vão se, de uma certa forma, que eu posso dizer, afastando, ficando mais solitárias, porque a caminhada é solitária. Embora você tenha um aqui, outro ali, mas não é aquela visão de estar enturmado. É por isso que eu não gosto de grupos, não aprovo grupos. E se você realmente quer ser desperto, você quer realmente despertar nesta realidade, fuja de grupos. Faça seu caminhar sozinho. Não emane grupos, você está perdendo tempo. Então, continuando. E minha linhagem, mais para frente eu já li, você fala, né? Acho que pelo fato de eu não ter família, filhos, meus amigos são bem poucos e não me importo quando se afastam. Na real, eu estou desapegada de tudo.
Eu atualmente estou começando a notar que estou cada vez mais desconectado do planeta. A minha dúvida é por que eu não me lembro desses sonhos onde sou mais agressiva? É porque o seu eu maior não permite. Você que é um personagem. Se ele ou ela, digamos, disse que não aceita ser mandado mais, né? Deixa eu achar onde está aqui. Ele disse o seguinte, que não tinha medo deles, que eles não eram meus donos, seus donos, né? E não mandavam em você. A frase diz que não tinha medo deles, que eles não eram meus donos e não mandavam em mim. Ele está lutando lá. Ele está lutando contra eles. Porque ele quer ir embora. Ele precisa ir embora. Já que já sabe que é um draconiano, uma draconiana, né? E já tem o contato com a civilização. O seu eu maior está tendo grande influência sobre você e você sobre ele, mas, né, no caso, creio que ele esteja mais desperto, porque na realidade ele não permite com que você venha o quê? Que você venha a lembrar das coisas, como você mesmo me questionou. A minha dúvida é porque eu não me lembro desses sonhos onde sou mais agressiva? Ou estou indignada? Quem não manda em mim? Já respondi. Quem não são os meus donos? Já está respondido. Não tenho medo do quê? Porque consigo ao mesmo tempo estar lá e cá. Isso é o que pode estar impedindo que me lembre? Peço desculpas. Não. Conforme a gente vai entendendo esta realidade, a gente vai despertando, vai abrindo a mente. Igual no seu caso, você já tem contato com a sua civilização cósmica. Creio eu que você é o do vídeo, do Chamados a Despertar, do vídeo de relatos. Eu vou até abrir aqui agora para me confirmar o vídeo, para as pessoas assistirem, porque eu tenho quase certeza que é sobre você. Espera aí, só um instantezinho que eu já mostro qual é o vídeo para as pessoas assistirem, se caso assim forem o desejo delas. Espera aí, deixa eu carregar aqui para me observar qual que é o vídeo que provavelmente é o seu relato. Deixa aqui mais um pouquinho. São tantos vídeos, né? Mais de 400 vídeo para danar. Série Relatos, vídeo 11, sou draconiano, né? Então, draconiana. Então aqui, ó, série Relatos, vídeo 11, publicado no dia 15 de julho deste ano, de 2017, né? Então, creio que é o seu relato onde você já tem ciência e contato com aqueles pelas quais você é de origem cósmica. Então, no caso, como você já tem a lucidez e o contato com a sua civilização. O seu eu maior está bem desperto e lutando lá, já que, olha que ele está, né, conversando. Então, é como se o véu entre o seu personagem e o seu eu maior diminuísse. E em alguns momentos o seu eu maior está aqui, né, e como se fosse uma comunicação entre você, o teu corpo aqui, da terceira dimensão, e ele. É como se afinasse uma barreira e ele falasse. E você, como eu posso dizer, reproduzisse, achei a palavra, reproduzisse a interação dele. E é interessante que, olha como ele está no controle absoluto, né? A tua mãe viu ele conversando em um linguajar que ela não entende, e ele falou, falou em português, espera que eu estou conversando, eu preciso voltar, preciso de 15 minutos para voltar, ou ser o personagem da sua filha, então estou lá, espera um pouco. Então olha como que ele está ali no comando. Para você ter uma noção, vocês terem uma noção, Fabiana já conversou muito com Gabriel através de mim. Como? Eu andei percebendo no ano passado que eu
conversava com ela, eu, como Marcelo Marins, era como se eu fosse assim, uma coisa que eu não tivesse controle do meu corpo, que eu sentia, eu sabia que era o meu eu maior. Eu não conseguia controlar o meu corpo, eu apenas era um passageiro com a consciência mínima de Marcelo Marins. E eu via ele conversando com Fabiana. E dando algumas instruções, falando algumas coisas com ela. Eu tenho ciência, eu ouvi e entendi tudo o que ele falou. E ele já conversou algumas vezes, várias vezes com ela. Dando instruções para ela. Porque, na realidade, esse trabalho é um trabalho muito sério. É um trabalho que, algumas vezes, a esposa da gente cansa um pouco, né? Algumas pessoas... quando eu comecei esse trabalho, que eu iria me expor ao extremo, Fabiana está aqui, se eu mentir, eu peço que ela me desminta, eu não vou cortar esse vídeo, não vou editar, vai continuar, vou até olhar aqui se está gravando. Quando eu comecei esse trabalho, é lógico que por inexperiência, por não saber fazer isso, é lógico que a gente pode cair em muitas armadilhas. E esse negócio de espiritualidade, espiritualismo, isso é uma bagunça, pessoal. É uma bagunça. E assim como nas igrejas tem a bagunça também, a bagunça onde existe o desrespeito de marido, mulher, esposa com seu esposo, pastor com irmã. Existe também nas linhas espíritas, espiritualistas, é uma bagunça. Um dia eu vou fazer um vídeo de um médium violento do kardecismo que me contava algumas coisas num centro famosíssimo. Depois que terminava as reuniões, o bicho pegava lá, mas pegava no sentido bem denso, né, carnal ali, né, da atração física entre os médios. Porque existe... Não adianta você só atacar o lado, né, protestante, porque o pastor ele fica com as irmãs, né? Lá é cada um se pegando, rola muita safadeza, né? Todo lugar tem safadeza. Lá no espiritualismo, no esoterismo, no espiritismo, o ser humano tem essa fraqueza, essa tendência, né, Fabiana, a cair. E o sexo é a maior armadilha. Quando eu comecei a fazer o trabalho, Fabiana sempre me orientando, né? Para algumas pessoas, eu recebi inúmeros convites para viajar, fazer palestras, fazer as coisas, e Fabiana sempre diz: você já está se doando demais na internet, eu não admito, eu não aceito. Sou tua esposa, você pode fazer o seu trabalho, mas viajar, meu amigo, ou nós, de uma certa forma, ou você segue o seu lado, eu sigo o meu, a gente se separa. Porque é aquele negócio, a gente tem uma família, você vai se expor, tem muitas pessoas que vão fazer armadilhas para você, nem todas as pessoas que vão se aproximar de você são sinceras, muitas pessoas vão chegar com certos interesses. Então, é aquele negócio, ou você se contenta em fazer o canal aqui em casa, ou a gente, de uma certa forma, você vai para um lado, eu vou para o outro. Então eu recebi convite para aparecer, viajar para São Paulo, participar de programa de canal de internet. Fabiana sempre disse: não, eu sou tua mulher, não é? Eu sou tua mulher, e é o seguinte, sem intimidades e contatos físicos com as pessoas. Você faz o canal aqui e se eles quiserem, assiste você. Eu sou tua mulher, estou protegendo o meu casamento. Então, se fosse para você, o que acontece? Se não for bom assim para você, a gente se separa, você segue seu rumo, eu sigo o meu, beleza, aí você faz o que você quiser. Mas enquanto você for meu marido, eu exijo, esses são os meus termos e condições. Você não vai para lugar nenhum, você não vai participar de congresso, palestra. O YouTube aí é o melhor lugar do mundo. E é o seguinte, as minhas condições como sua mulher, eu não aceito você perambulando aí, nem se eu for junto, perambulando, tendo contatos
direto com outras pessoas. É aqui, se quiser, se não quiser, Marcelo, tchau e benção. Quer fazer esse trabalho? Os alienígenas estão pedindo? Então, essa é a minha condição que eu imponho a você e imponho a eles. E eu não jamais teria qualquer condição de fazer esse trabalho, né, sem estar com a minha esposa, a pessoa que me apoia, me dá força, que a gente troca muita informação. Já passamos por muitas experiências juntos. Estou mentindo em alguma coisa, Fabiana? Não. Estou falando tudo verdade? Sim. Então ela, né, algumas pessoas falam assim, Marcelo não aceita ir em lugar nenhum. Porque, em primeiro lugar, ela nunca aceitou e nem aceita, né? Não. Então, já qualquer convite, ela fala, não, você não vai em lugar nenhum. Você não vai participar de programas, você não vai participar de congresso, você não vai participar de nada. Faça seu trabalho aqui em casa, sigamos nossa vida, nosso casamento. Porque não vai agregar em nada, não vai fazer diferença na nossa vida. Pois né? é. Então, por isso que eu sempre falei para você que não tem necessidade. Existe o YouTube, existe a comunicação por vídeo, né, por internet. Então, não tem a necessidade de você sair da sua casa para ir falar com pessoas em outro lugar. Conviver, né? contatos próximos, né? Sendo que você tem mais pessoas te vendo pelo YouTube do que você ir lá pessoalmente. Uma vez eu recebi um convite para participar de um programa aí, né? A apresentadora insistiu, um programa de YouTube que fala de ufologia, esoterismo, espiritualismo, e ela falou, não, você não vai. Ponto final. Se você for, acabou o casamento. Não é? É ou não é? É, exatamente. Então aí tá respondido, porque se teve pessoas que falam assim, ele não aceita participar de programa para não ser desmascarado. Não, tem o meu canal que bomba muito mais do que canal que tem programa. Então, eu já expliquei isso no vídeo lá sobre os lobos vestidos de cordeiro da falsa espiritualidade. Então é aquilo mais, Fabiana fala, meu amigo, esses são meus termos. Só que chegou uma época que os termos estavam arrochando demais, né, Fabiana? Sim. Estava muito arrochado, o trabalho ia ficar amarrado demais, ela estava hiper rígida. E entre minha esposa e o canal, só lamento o canal, para tudo. Se tiver que fazer uma escolha entre meu casamento, entre ela e fazer esse trabalho, tchau ET, tchau Colups, tchau César, tchau todo mundo, some. Não falo vocês, queridos. Falo os ETs que ficam na minha mente, torrando a paciência para me fazer isso daqui. Não faz isso não, senão depois eles vêm e querem falar comigo de novo. Então, o que acontece? Fabiana começou a colocar termos muito complicados para mim fazer esse trabalho. Falei, pô, não vou dar conta do trabalho aí. Tá difícil demais. Daqui a pouco, e ela tem que ser assim, assim, assim. E igual digo para vocês, entre esses seres que me pedem ela, é lógico que eu opto por ela, tchau seres e ETs e tchau e benção. Até nunca mais. Só que aí, ela, igual no caso, geralmente à noite, né? Algumas pessoas falam assim, isso aí é espírito ruim que tá pegando o corpo da pessoa. Algumas vezes, o Gabriel, o meu eu maior, teve que conversar com ela. Dar instruções, explicar algumas coisas para ela. É muito estranho, muito estranho. Você vê o seu corpo, você saber que ele está gesticulando, conversando, você ouve tudo, mas você não está na minha consciência de personagem, eu não estou no controle. Mas eu estou assim, eu entendo tudo que o ser está falando, tudo que ele está pensando, eu sou uma parte dele, mas é como se você se tornasse uma parte muito pequenininha. Você está de carona nele. E ela conversou, não conversou com você, não conversou? Sim. Conversou com Fabiana. Várias vezes. Mas é assim, pessoal, quando ele acontece dele falar comigo, é porque o Marcelo, sempre quando a gente vai dormir, ele dorme primeiro do que eu, sempre. Eu durmo por último. Eu pego no sono rápido, muito rápido. E teve algumas vezes, né, que teve essas conversas, foi quando ele vai dormir e eu continuo fazendo minhas coisas. Às vezes eu tô na internet
E às vezes eu quero falar com ele, eu tento acordar ele. Já tentou acordar o Marcelo, mas Ah, quem acordou não, não era o Marcelo, era não. outra. E aí Parecida as aonde, experiências dessa menina, não sim, parece? bastante. E aonde o ser dele conversa é uma outra, você vê na A hora que é dicção de uma outra voz, o pessoa. termo. Né? Eu entendo até a mãe dela por estar assustada, porque realmente você vê que não Ó, é o ele. português é polido. Polido é um locutor. É, Então não é assim, é nós, é ser, não. não, É uma coisa. Eu me lembro que nessa questão ela estava ficando um tanto quanto insegura da exposição. Nós somos pessoas muito simples. Então, eu me expondo muito, ficando muito conhecido. E eu me lembro uma vez dele falar para ela, olha, presta atenção. O Marcelo te ama muito. Ele te ama de verdade. Não foi, foi? foi. E eu. É engraçado porque você tenta estar no controle e você é um passageiro. Fora outras instruções. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer assado. Uma vez eu recebi um forte ataque de difamação. E como personagem eu fiquei contrariado, chateado. Falsos e-mails rolando em meu nome. E como ser humano eu fico triste, eu fico para baixo. E eu estava para baixo, né? E pô, não precisava de passar por isso. E difamação, coisa que eu não fiz jamais. E eu me lembro de eu estar deitado e eu escutando-se bem de longe ela conversando com alguém, fui me aproximando conscientemente, na consciência, e ele falando para ela, pode ficar tranquilo, ninguém tem poder para derrubar esse trabalho, a não ser que nós venhamos a querer que ele seja findado. Pode ficar tranquilo que tudo está sob controle. Ele dando toda a autoridade e voz, e eu estava consciente, tentando ouvir, e ela conversando. Depois eu falei, o que vocês conversaram? O que vocês conversaram? Passa para mim, ela. Eles são muitos, Marcelo, eles são muito seguros de si. Eles são hiper seguros, eles não se intimidam com nada. Tava falando que é para você ficar tranquilo, que na realidade não é você, não é de você esse trabalho é deles. E para derrubar o trabalho deles, tem que ir lá no astral enfrentá-los. E ele falou, não tá nem um pouquinho preocupado. Ah, então, né, o meu personagem, então tá bom, não foi? Sim, E falou com uma certa autoridade e arrogância, você falou. Que o que eu escutei, assim, é como se eu estivesse me aproximando num lugar, como se eu estivesse na estrela, no espaço, nas estrelas, e ouvindo aquela voz, e cheguei e percebi com o olhar dele, mas não era eu que estava no controle conversando com ela. já conversei muitas vezes, né? Muitas Sim. vezes. Então, assim, muitos de vocês, às vezes algum familiar pode falar assim, olha, minha mãe, o meu pai, o meu marido, ou minha esposa me pegou conversando numa língua que ninguém entende. E muitas vezes eu estava gesticulando, mexendo, como se fosse sonâmbulo. Na realidade, são pessoas que estão com os seus eus maiores uma afinidade tão próxima, afinidade, como se fosse a energia tivesse muito fina, um campo muito fino entre vocês. E o que acontece? São pessoas, olha, são pessoas que quando estão nesse ponto, estão muito conscientes e lúcidas. Esses personagens que nós temos aqui já estão muito insignificantes. Mas o que eu falo para você, amiga, ou para você que esteja me ouvindo, que passa por situação similar, não se preocupe. Não se preocupe. Continue a jornada, a meditação. As meditações é justamente para que nós venhamos a entrar em contato com o nosso eu maior, com o nosso eu superior. Nós somos personagens. Nós vamos morrer. Este corpo que fala com vocês vai morrer, vai virar carniça. Vai para debaixo da terra, ficar podre, os vermes vão comê-lo todinho, ele vai se decompor, virar uma carniça. E vai virar
uma coisa podre. Esse personagem é a realidade. É a realidade. Nós, né? Se nós não tomarmos banho, a gente já começa a feder o corpo inteiro. Então nós somos apenas personagens. A realidade é lá do outro lado. E lá nós não somos essas pessoas. Então, para que você realmente abra sua mente, você tem que entender o outro lado também. E ver que isso aqui é uma ilusão. Mas eu falo para você, amiga, continue o caminhar de despertar, não retroceda, né? Retrocesse, ou não ande para trás. Continue firme, meditando. Você já tem vários sinais, sintomas, que já está realmente como seu, né? Deixa eu ver aqui. Seu companheiro diz que esta vida é perfeita para você parar a roda reencarnatória, pois está desconectada a tudo aqui, né? Pelo fato de não ter família ou ser apegada à família, filhos, né? Os amigos são bem poucos e não se importa quando se afastam. Então, na real, estou desapegado a tudo. Lembrem que eu disse para vocês que vocês só vão se libertar quando a Terra não tiver mais nada que os interessa, que vocês sintam interesse. Enquanto a Terra tiver algo que te interesse, seja um grão de areia, você não vai conseguir ir embora daqui. É o desapego que liberta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muita paz e muita luz a todos. Agora pode ligar o motorzinho para analisar, para, né, o senso de crítica. Pare, pense, reflite, analise e faça aí a sua análise, tá bom? Um forte beijo e abraço para todos, meu e da Fabiana. Que o universo conspire sempre, sempre, sempre. O universo conspire a nosso favor. Muita paz, muita luz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.